Eu nunca fui exatamente uma pessoa romântica. Para ser sincero, sempre achei que nostalgia é quase uma forma suave de tristeza, uma sombra que a gente insiste em carregar. Mas, mesmo assim, é difícil olhar para a história intelectual dos primeiros séculos da Era Comum sem sentir um gosto diferente, uma espécie de fascínio misturado com saudade de algo que eu nem vivi. Aquele período foi um caldeirão de ideias, uma época em que pensamentos filosóficos e práticas espirituais fervilhavam com tanta força que muitas delas chegaram vivas até nós hoje. Se somos adolescentes espirituais tentando entender o mundo, aquele tempo foi o nosso nascimento, o ponto onde tudo começou. E, por mais que existissem debates acalorados e posições completamente opostas entre si, havia um acordo quase universal. Apesar das falhas, o cosmos era fruto de um Criador essencialmente bom. Um ser benevolente que, de alguma forma, moldou o universo pensando no florescimento humano. Esse consenso atravessava praticamente todo o espectro intelectual da época, mesmo com as diferenças profundas entre judeus, platônicos, estoicos, herméticos e tantas outras tradições. Só que essa tranquilidade intelectual não duraria para sempre. Em algum momento, talvez em vários lugares ao mesmo tempo, dentro daquele ambiente fervente de ideias que mais tarde dariam forma ao cristianismo, surgiu uma ideia ousada, escandalosa. Uma ideia que faria pagãos como Plotino, cristãos proto-ortodoxos como Irineu e rabinos judaicos reagirem com puro espanto e indignação. A ideia de que o nosso mundo não era a expressão da bondade divina, mas sim uma prisão construída por erro, ilusão e malícia. A ideia de que o Criador do cosmos, o Demiurgo, não era Deus. Nem mesmo um Deus menor. Mas sim um ser vazio, violento, enganado pela própria arrogância. Um ser conhecido por nomes como Yaldabaoth e Saklas, entre outros. Como uma visão tão radical conseguiu nascer? E o que realmente podemos dizer sobre esse criador demoníaco? Se você gosta de temas como magia, hermetismo, alquimia, cabala, gnosticismo ou a história do oculto, já aproveita para se inscrever aqui no Código Hermético e explorar os conteúdos do canal. Mas vamos voltar ao ponto central. Quem é esse criador maligno? O Demiurgo. Yaldabaoth. Saklas. Como eu já mencionei, por mais diversa que fosse a cena intelectual do início da Era Comum, a ideia dominante era clara: os deuses, ou Deus, para os monoteístas, eram bons. E o cosmos, mesmo com imperfeições, refletia essa bondade. A criação existia por nós e para nós. Só os epicuristas realmente discordavam disso. De estoicos a platônicos, de judeus a herméticos, passando até por sacerdotes egípcios, havia ao menos esse ponto de convergência, a benevolência divina. Era isso que tornava os deuses bons em essência, e por consequência, tornava o cosmos um lugar significativo. É justamente por isso que a ideia de um criador maligno foi tão chocante na antiguidade. E, sejamos sinceros, ainda é desconfortável hoje, exceto para alguns schopenhauerianos que adoram sofrer. Eu sei que vocês estão aí. Então surgem duas perguntas importantes. De onde veio a ideia do Demiurgo? E, ainda mais intrigante, como o conceito de um criador bom foi virado completamente de cabeça para baixo? Responder isso vai exigir vários episódios. Neste primeiro, vamos olhar para as raízes dessa transformação, mais especificamente, como Yahvé foi reinterpretado e até demonizado, ao ponto de ser associado ao deus egípcio do deserto, das tempestades e do caos, Sete, um arquétipo destrutivo. Depois, vamos ver como a divinização de Jesus e certos textos cristãos primitivos contribuíram para a construção da figura de um criador maligno, especialmente na teologia de Marcião. E mais adiante vamos explorar uma parte muito menos comentada, o fato de que, dentro do chamado gnosticismo, o Demiurgo nem sempre é totalmente mau. Há nuances, camadas, interpretações diferentes, especialmente quando comparamos os textos setianos e os valentinianos. Ou seja, temos bastante caminho pela frente. Mas comecemos pela pergunta mais simples: de onde vem o conceito do Demiurgo? A resposta é direta. Como quase tudo na filosofia ocidental, começa com Platão. No Timeu, Platão apresenta o Demiurgo como um criador maximamente bom. Depois de discutir o mundo eterno e perfeito das formas, ele passa a explicar a origem do universo físico, esse universo imperfeito, sujeito ao tempo e à transformação. Ele diz que ninguém presenciou a criação, exceto o próprio Criador, e por isso nos oferece um ecus mutus, um mito plausível. Nesse mito, Platão tenta explicar por que o universo existe, conciliar essa explicação com a mitologia grega, e integrar tudo isso com a teoria das formas. No Timeu, o Demiurgo trabalha com matéria, que é limitada e imperfeita.
Por isso, mesmo usando o modelo perfeito das formas, o cosmos criado por ele nunca poderia ser absolutamente perfeito. E isso não tem relação com maldade, é apenas uma limitação da própria matéria. Assim, o universo nasce como uma criatura viva, ordenada, bela, dotada de alma. E os seres humanos surgem como reflexos desse cosmos, pequenos criadores, capazes de produzir beleza e justiça enquanto contemplam as realidades eternas. Ao longo dos séculos, os sucessores de Platão refinaram essa visão. Com influências de Aristóteles, os platonistas médios transformaram o demiurgo em um ser primordial, um deus que gerava outros deuses. Não era exatamente monoteísmo, mas variava bastante de autor para autor. Mesmo assim, uma ideia permanecia sólida. O demiurgo é bom. O universo é, de alguma forma, benevolente. E a vida humana tem sentido. Mas isso mudaria drasticamente. Em alguns círculos espirituais, o Criador bom se transformaria em um tirano. O cosmos, em uma prisão. E o ser humano, em uma alma aprisionada em carne. E precisamos admitir, as evidências históricas sobre quando e por quem isso começou são escassas. O que podemos fazer é propor um cenário plausível, mais um eicos mutus. A partir daqui, entramos em territórios escuros, profundos e fascinantes. Alguns estudiosos já sugeriram que a ideia de um demiurgo maligno teria nascido em círculos judaicos alexandrinos. A hipótese dizia que judeus que viviam nas bordas de suas próprias comunidades, gente que transitava entre o ambiente intelectual, filosófico, às vezes, até práticas mágicas como as que aparecem no Sefer HaZim, teriam, de alguma forma, dado origem a esse conceito. Mas essa teoria, hoje, praticamente não se sustenta. Você ainda encontra esse argumento em livros mais antigos, mas entre os especialistas atuais ele foi amplamente descartado. É claro que existem outras possibilidades. Talvez o conceito tenha emergido como um tipo de rebelião contra teólogos que estavam consolidando a ortodoxia judaica. Talvez tenha vindo de desdobramentos do misticismo judaico, especialmente da famosa heresia conhecida como duas potestades no céu, que, aliás, preocupou muito mais os rabinos do que o próprio cristianismo. Pode também ter sido influenciado por tendências dualistas que estavam ganhando força na época, ou, quem sabe, uma resposta emocional ao sofrimento extremo que os judeus enfrentaram nas guerras judaico-romanas, os pogroms violentos em Alexandria, a terrível guerra de Quitos, por fim, o genocídio que ocorreu após a revolta de Bar Kokhba. O século II foi um período traumático para o povo judeu. Diante de tanta dor, é compreensível que alguém, perdido nesse caos, chegasse ao ponto de pensar: se esse é o Deus que temos, talvez o problema seja o próprio Deus. E isso não é inédito. Depois do Holocausto, por exemplo, surgiu um movimento teológico chamado Teologia do Deus Abusivo, que tenta lidar com esse mesmo dilema. E, honestamente, algumas dessas reflexões fazem H.P. Lovecraft parecer um personagem infantil. Mas, por mais compreensível que seja esse impulso, existem problemas sérios tanto lógicos quanto históricos. Primeiro, não existe nenhuma evidência de que textos judaicos defendessem a ideia de um demiurgo maligno. Nenhuma. Isso iria contra praticamente todos os pilares do judaísmo, e, convenhamos, essa é uma tradição que sempre registrou até opiniões bem divergentes. Se tal ideia tivesse surgido entre os judeus, ela teria deixado rastros. Ainda mais porque os escritores judaicos da época, desde rabinos a filósofos helenizados, produziram muito material. E nenhum deles debate, critica ou sequer menciona algo parecido com um Deus mau criador. Ou seja, não há evidência de que esse conceito tenha emergido dentro do judaísmo. Na verdade, a primeira vez que essa ideia aparece de forma clara é já em textos cristãos do século II, como o famoso Apócrifo de João, que acabou se tornando o livro mais influente desse tipo de literatura. Então, se não veio do judaísmo, de onde veio? A resposta mais provável é surpreendente, do modo como povos pagãos tentaram demonizar o Deus de Israel, Yahvé. E é aqui que precisamos revisitar a mitologia central do judaísmo pós-exílico, o Êxodo. Segundo o relato, os descendentes de José foram escravizados por faraós egípcios durante séculos. As mulheres israelitas eram consideradas perigosamente férteis, ao ponto de os egípcios praticarem infanticídio em massa. Moisés, porém, sobrevive ao massacre e acaba crescendo dentro da casa do faraó. Depois de matar um capataz, foge para o deserto de Midian. Ali, encontra a famosa sarça ardente, e recebe a missão de voltar ao Egito e libertar seu povo. Mas o faraó, obviamente, não aceita.
O que vem depois é uma sequência de pragas devastadoras, encerrando com a morte dos primogênitos egípcios, até mesmo dos animais. É só então que o faraó cede. Os israelitas partem levando consigo riquezas egípcias. O Mar Vermelho se abre. Eles escapam. O exército do faraó se afoga. E é esse mito, independentemente de suas raízes históricas, que alguns estudiosos, como Friedman, tentam rastrear, que se torna central para a identidade judaica nos séculos anteriores à Era Comum. Enquanto isso, a maior parte dos judeus já não vivia mais na Judeia. Muitos estavam espalhados pelo mundo mediterrâneo, especialmente em Alexandria, no Egito. Pior ainda, a história do Êxodo começou a ser traduzida para o grego e até encenada publicamente por dramaturgos como Ezequiel, no século III a.C. Agora imagine a situação. O mito que retrata o Egito como opressor e derrotado estava sendo declamado, em pleno Egito, em grego, para plateias egípcias, justamente numa época em que o país estava perdendo relevância política no cenário antigo. É claro que a história não caiu nada bem. Do ponto de vista egípcio, aquilo era quase uma provocação. O Egito aparecia como uma potência humilhada por um grupo de estrangeiros. Seus deuses pareciam impotentes. Seus faraós, tolos brutais. Seu exército morria de forma extremamente desonrosa, a pior morte possível na tradição religiosa egípcia. Então, como os egípcios reagiram? Com a arma que eles conheciam melhor, a propaganda religiosa. Eles passaram a retratar Yahvé como uma divindade demoníaca, e não qualquer divindade, mas uma associada ao caos e à barbárie. Sete, o deus das tempestades, da violência, do deserto e dos estrangeiros. Sete era representado com a chamada besta tifônica, uma criatura híbrida, com focinho alongado e orelhas peculiares, que, ao longo dos séculos, foi sendo desenhada cada vez mais parecida com um asno. E como o deus cananeu Baal, também ligado a tempestades, já era associado a Sete na mente egípcia, bastou um passo para inserir Yahvé nesse mesmo pacote. Para muitos egípcios, eram todos deuses de povos bárbaros do deserto. E como Yahvé, na narrativa do Êxodo, mandava pragas, escuridão, morte e destruição sobre o Egito, a conexão, para eles, parecia quase óbvia. Assim nasceu o insulto que se espalhou entre populações helenizadas. Yahvé ridicularizado como um demônio com cabeça de burro. Ele traz trevas, transforma o Nilo, fonte de vida, em sangue. O sangue é colocado nos umbrais das portas dos lares israelitas para protegê-los enquanto um anjo terrível atravessa o Egito matando todas aquelas crianças e animais. Até mesmo a cor vermelha é associada a Sete na literatura antiga e também nos papiros mágicos gregos, PGM. Yahvé então conduz os israelitas ao deserto, exatamente o espaço governado por Sete, para adorarem no Monte Sinai. O texto hebraico descreve a montanha como envolta em arafel, uma escuridão profunda, com fogo e relâmpagos intensos. Além disso, um dos principais termos gregos usados para se referir a Yahvé, Yaó, soava bem parecido com o termo egípcio para asno, Yah, ou mais tarde no copta, Yahu, literalmente cabeça de asno. Exatamente o animal que, naquele período, era mais associado ao demônio Sete. A partir daí, tornou-se comum entre egípcios sugerir que os judeus adoravam um deus com cabeça de burro, mesmo que isso contrariasse totalmente a proibição judaica de imagens, seja dentro do templo ou em qualquer outro lugar. Cerca de 200 a.C., um autor alexandrino chamado Maneto relatou que um idumeu teria arrancado a cabeça de um suposto santuário de asno dentro do templo de Jerusalém, uma cabeça de burro feita de ouro. A mesma história reaparece um século depois em autores como Apolônio Molon e Posidônio, afirmando que Antíoco IV Epifânio, o mesmo da narrativa de Hanukkah, teria encontrado dentro do templo uma estátua dourada de um deus com cabeça de burro. No início da Era Comum, o tema continua. Demócrito menciona essa suposta adoração judaica. Apião também repete a acusação, e até Tácito, que deveria conhecer melhor, reforça a mesma história por volta do ano 90 d.C. Flávio Joséfo, historiador judeu-romano, chega a dedicar páginas inteiras defendendo-se o povo dessas acusações. A situação era tão bizarra que até a narrativa do Êxodo era invertida pelos autores pagãos. Em vez de serem libertados por intervenção divina, os israelitas eram descritos como um bando de leprosos expulsos do Egito. Plutarco foi ainda mais longe, descreveu Sete fugindo do Egito montado num burro por 7 dias, uma provocação direta ao sábado judaico, e afirmou que Sete teria tido 2 filhos, Jerusalém e Judeia. Na visão dele, os judeus descenderiam literalmente de um demônio do deserto. Naturalmente, isso era ainda mais ofensivo para os judeus,
já que eles próprios costumavam zombar dos egípcios por adorarem deuses com cabeças de animais, e agora eram alvo da mesma ridicularização, mas com o animal mais desprezado de todos, o burro. Algumas práticas mágicas egípcias também reforçavam essa associação. Em feitiços e gemas da época, especialmente nas regiões de Alexandria e do Delta, Sete e Yaô, Yahvé, aparecem juntos, quase sempre como se fossem a mesma entidade. Em um feitiço do PGM 377, Sete é invocado por meio de um nome gravado em uma chapa de metal presa à orelha de um gato afogado. O encantamento prometia influenciar sonhos, manipular corridas de bigas e até realizar magias eróticas de amarração. Outro feitiço, no PGM 417, promete revelar sabedoria divina a um rei, invocando repetidamente os nomes Yaô e Tifon, Deus dos deuses. O ritual envolvia usar pelos de burro para ungir os lábios e fazer uma corda que seria amarrada ao redor da cabeça, como uma coroa ritualística. No PGM 432, outro ritual causaria tormento a uma mulher por meio de um tijolo com a imagem de um burro e o nome Yaô gravado nele, acompanhado de invocações a Tifon 7. Há também as famosas gemas mágicas. Uma delas mostra uma figura com cabeça de asno, pernas de serpente e um escudo com o nome Yaô. Outra, preservada no Museu Britânico, traz a mesma figura, rodeada pelos nomes Uriel, Samuel, Gabriel e Miguel, o que mostra claramente a associação, na mente dos magos, entre aquela criatura e o Deus de Israel. Esses objetos não deixam claro qual era sua função prática, mas deixam evidente como Sete e Yahvé eram fundidos em uma única figura demoníaca no imaginário egípcio. Essa acusação, eles adoram um Deus burro, também caiu sobre os primeiros cristãos. Artistas de espetáculos carregavam tabuletas com a palavra Onetei, algo como asno, insinuando que o Deus cristão teria nascido de uma união animalesca. Alguns textos sugeriam até que Jesus teria um pai secreto diferente daquele anunciado pelos evangelhos. O escritor Minúcio Félix também acusa cristãos de idolatrarem um Deus com cabeça de burro. E a prova arqueológica mais famosa é o grafite de Alexamenos, do século III. Um homem diante de uma figura crucificada com cabeça de burro, acompanhado da frase: Alexamenos adora o seu Deus. Mas é justamente nesse ambiente, saturado de polêmicas, sátiras e demonizações, que aparecem, pela primeira vez, os textos cristãos que apresentam o demiurgo maligno. E nesses escritos iniciais, a iconografia do Yahvé asno continua viva, embora transformada. Em algumas obras, os arcontes associados a Saturno, e portanto a Sabateu, uma figura que muitos viam como correspondente a Yahvé, são retratados como porcos ou asnos. Em outras, como na Pistis Sofia e no Apócrifo de João, o demiurgo exibe traços serpentinos, violentos e setianos. O nome Yaldabaoth talvez signifique filho do caos, ecoando essa origem demoníaca. Um dos filhos de Yaldabaoth, em certos manuscritos, tem literalmente a face de um burro, sendo chamado de rosto de Tifon 7. O diagrama alfita traz o nome Onoel, Deus burro, como um arconte ou talvez um título adicional do próprio demiurgo. Esses elementos mostram que a antiga associação egípcia entre Sete e Yahvé não só sobreviveu como influenciou diretamente alguns dos primeiros sistemas cristãos, especialmente os grupos que mais tarde seriam chamados de gnósticos. Assim, no início da Era Comum, provavelmente a partir de polêmicas antijudaicas vindas do Egito, Yahvé foi transformado em uma figura demonizada e ridicularizada como tendo cabeça de burro. Aos olhos de muitos egípcios, ele não era um deus, mas uma entidade ligada ao deserto, ao caos e à barbárie. E é nesse cenário turbulento que surge uma nova tensão. Jesus, um homem executado pelos romanos, começa a ser adorado como divino. E isso levanta uma pergunta inevitável. Onde Yahvé se encaixa agora que Jesus é visto como Deus? Item Jesus seria Yahvé encarnado? Item seria um ser criado por Yahvé? Item seria o anjo do Senhor tornado carne? Item ou seria o Deus verdadeiro, enquanto Yahvé seria outra coisa? Talvez até algo maligno? Foi desse conflito teológico, sobre Cristo, a criação e a lei, que nasceu uma das primeiras doutrinas cristãs sistematizadas, o marcionismo. Marcião defendia que o ser do Antigo Testamento não era Deus, mas um criador cruel, ignorante, violento, o próprio assassino de Jesus. E Cristo, por sua vez, seria o Deus verdadeiro, vindo para desfazer a obra desse criador imperfeito. Se alguém diz hoje que o Deus do Antigo Testamento é duro e punitivo, enquanto Jesus é amor e luz, basta levar essa ideia ao extremo e você terá a visão marcionita. E mesmo com o passar do tempo, essa figura, o demiurgo maligno, não desapareceu.
Em outros escritos cristãos da época, especialmente entre grupos influenciados por tradições setianas e alexandrinas, ele aparece como peça central de grandes narrativas cósmicas. Em algumas escolas, ele é um tirano ignorante que cria o mundo físico como uma prisão. Em outras, especialmente na tradição valentiniana, o demiurgo é quase uma criança cósmica, limitado, enganado, mas não necessariamente maligno, e até destinado à redenção. É nesse ponto que está formado o cenário intelectual que deu nascimento ao mito do demiurgo maligno. Se este conteúdo provocou mais perguntas do que respostas, isso é um bom sinal. A história por trás do demiurgo, dos mitos setianos, das acusações antigas e das disputas teológicas mostra o quanto a nossa compreensão do divino sempre foi moldada por conflitos, símbolos e interpretações em disputa. Se você quiser continuar explorando essas camadas ocultas da tradição antiga, onde filosofia, religião e política se encontram, acompanhe a próxima parte. A jornada apenas começou, e o que vem adiante aprofunda ainda mais o que estava escondido nas sombras desses textos. Prepare-se. Agora que você conhece a origem obscura do demiurgo e da demonização de Yahvé, quero saber, qual parte dessa história mais mexeu com você? Escreva nos comentários. Se esse conteúdo abriu sua mente para algo novo, deixe seu like e compartilhe. Isso fortalece a jornada e faz essa investigação chegar a quem precisa ouvir. A continuação vem aí, e ela vai ainda mais fundo.